galera esperta! Boa noite de novo aqui para dar continuidade da aula sobre sistema reprodutor. E hoje vamos de sistema reprodutor feminino ou sistema genital feminino. Antes disso, não se esqueça de dar seu like. Se você não for inscrito, se inscreva. Dúvidas no comentário, beleza? Põe sangue nesse olho e vamos viajar pelo corpo feminino, beleza? O sistema genital feminino é composto de genitália externa e interna. Você está vendo aí na imagem que a genitália externa ela é composta de região do pudendo, também chamada de vulva. Então, vulva ou região do pudendo ou pudendo feminino. Beleza? Então ele é formado de grandes lábios, você está vendo aí na letra, está mostrando a imagem grandes lábios, que ele é mais externamente, onde vai ter também os pelos pubianos e os pequenos lábios, mostrando aí em B, pequenos lábios, beleza? Então, grandes lábios, pequenos lábios, vai formar a vulva ou região do pudendo. Então isso daí não é a vagina, então é a vulva, beleza? E em cima você está vendo que é o clitóris. Então o clitóris justamente é como se fosse o pênis rudimentar da mulher. Ou seja, qual é a importância, a função do clitóris para a mulher? O clitóris é o órgão onde a mulher fica excitada, é o órgão de excitação sexual. Então, como ele na glande dele tem terminações nervosas, ricamente nervada, então a qualquer estímulo, a mulher quando fica excitada, o que vai acontecer? Esse clitóris vai se encher de sangue e ele vai ficar ereto. Então, beleza? Você já sabe. É por aí que a mulher fica excitada. Beleza? Então, grandes lábios, pequenos lábios, forma a vulva. E o clitóris, que tem a função de quê? De excitação sexual lá para a mulher. Beleza? E logo aí você vai ver as duas entradas, dois orifícios. O mais embaixo, o maiorzinho, é a entrada da vagina, ou seja, do canal vaginal. Então, a vagina, qual é a função dela? A função dela é o órgão de cópula, que vai receber o órgão masculino, o órgão de cópula, o pênis. E também é onde vai ser a passagem do parto normal, e também a passagem do fluxo da menstruação. E bem na entrada, por trás dos pequenos lábios, você vai ver duas glândulazinhas. Então essas duas glândulas, chamadas de glândulas de Bartholin, ela tem a função de produzir um líquido lubrificante transparente que ajuda a lubrificar o canal vaginal. Ou seja, no momento que a mulher está excitada. Por isso que fala, por que a mulher está excitada, ela fica molhadinha? Por causa dessa secreção, desse líquido produzido pelas glândulas de Bartholin. Porque o sexo tem que ser o quê? Agradável. Então não tem que ser dolorido. Então quanto mais a mulher ficar excitada, mais lubrificada ela fica, mais prazeroso e mais fácil a mulher chegar ao orgasmo. Beleza? Vamos que vamos. E claro, a uretra. Outra abertura menorzinha é a uretra. Então, de frente do sistema reprodutor masculino, o masculino, a uretra é comum tanto no sistema reprodutor como no urinário. A mulher não, já é separada. Então, essa bolinha de cima é a uretra. Então são dois sistemas que são separados. Beleza? Vamos que vamos. Vamos lá. Chegando na genitália externa, ou interna, perdão. Então a genitália interna, como a gente parou lá na vagina, então a entrada da vagina. Lembrando que a vagina, ela tem uma colônia de bactérias que ajuda
a produzir o ácido lático. Para que serve esse ácido lático? O meu presente no leite azedo. Ele serve para proteger o canal, o órgão, contra outras bactérias que podem causar infecção. Por isso que a mulher não pode passar qualquer tipo de sabão, sabonete, nada disso, para não matar essa flora. Beleza? E bem na entrada da vagina, você vai ver o ímen, que é o popular cabaço. O ímen, ele ajuda a proteger. E que ele geralmente, não quer dizer sempre, ele se rompe na primeira relação. Então vai ver vários tipos de ímen, tá? Mas ele é ricamente inervado e vascularizado. Você tem vários vasos sanguíneos. Então é por isso que quando ele se rompe, ele sangra e também dói um pouquinho, tá? Isso é importante. Então esse é o ímen. Mas ele pode ser rompido qualquer relação, toda relação, nem sempre, tá? E a vagina ela vai comunicar o meio externo com o colo do útero. E falando do útero, qual é a função do útero? O útero, onde vai ocorrer a renovação todo mês lá na menstruação, lá do endométrio. Ele é dividido essa camada interna, que é o endométrio, que é renovada a cada ciclo menstrual, a parte muscular, que é o miométrio, e a parte revestimento, que é o ectométrio. Então o útero tem um formato de pera invertida, é como se fosse a casinha que vai desenvolver o bebê. E ele é muito importante, tá? E do útero vamos ter as tubas uterinas, antigas trompas de Falópio. Para que serve ela? É ligar o útero aos ovários. Então, essas tubas uterinas por dentro é cheia de cílios que ajuda a empurrar o óvulo fecundado até o colo do útero, até o útero. Beleza? Vamos que vamos. A tuba uterina vamos ter vai unidos aos ovários. Então os ovários ele vai ser vai ser a gônada feminina. Então o ovário ele vai ser aonde vai produzir os gametas femininos, que é o óvulo. Então ele é cheio. Então a mulher quando nasce, diferente dos homens, ela já nasce com seus ovócitos pré-formados. Ou seja, eles já começam a se formar na primeira meiose e estão paralisados em ovócito primário, ovócito 1. E fica esperando a cada mês, ela vai maturar um óvulo, um ovócito por mês. Claro que tem mulher que pode maturar mais de um, mas aí depende da genética. Tá? E, claro, e quando ocorre a ovulação, que a gente vai falar mais lá para frente, esse ovócito secundário é liberado na tuba uterina, como vocês estão vendo aí, e nessa porção do terço distal vai ocorrer a fecundação. Então a fecundação, quando ocorre na tuba uterina. Então as primeiras divisões celulares lá do zigoto que se formou na fecundação, vai formando o embrião. Aí quando eles chega no estágio de mórula, que é o maciço, com 3 dias no estágio de mórula, ele vai chegar ao útero, com 3 dias depois da fecundação. E com 7 dias vai ocorrer a anidação. Que é isso, Carvalhão? É quando esse embrião, agora na fase de blastocisto, vai se implantar no útero. Então a partir daí, com os tecidos da mãe e da futura criança, vai começar a produzir o hormônio da gravidez, que é o HCG. É esse hormônio que é produzido a partir de com 7 dias, já está no sangue e também na urina, que dá para ser detectado nesses testes de gravidez. Beleza? Vamos que vamos! Vamos lá, vamos... Aí, claro, agora nos ovários, vamos falar sobre ciclo menstrual. Cuidado, não vai confundir o ciclo menstrual só com a menstruação, porque o ciclo menstrual ele é muito importante que vai preparar o corpo feminino para a reprodução, para receber o futuro bebê lá no seu útero.
Então, o ciclo menstrual vai ter a primeira fase é chamada de menstrual ou menstruação, por isso o ciclo menstrual. Segunda fase, estrogênica ou proliferativa. Depois a fase secretória, também chamada de fase lútea. E por último a fase pré-menstrual ou isquêmica. Beleza? Voltando, fase menstrual ou menstruação, fase estrogênica ou proliferativa, fase lútea ou secretória e fase pré-menstrual ou isquêmica. O ciclo menstrual vai durar cerca de 28 dias, mas não é uma regra, pode durar menos ou pode durar mais. 28 dias é em média. Então, a primeira fase, quando se inicia o ciclo menstrual, a menstruação vai durar de 3 a 7 dias, dependendo do organismo, dependendo da mulher, de 3 a 7 dias. Tá? Menos de 3 pode ser problema de amenorreia, ou mais de 3, problema de sangramento excessivo, que pode ser causado por um cisto ovariano. Beleza? Então, tudo isso vai começar com essa troca de hormônios, entre os hormônios que são produzidos na hipófise, que são os hormônios hipofisária ou pituitária, e os hormônios ovarianos. Quais são os hormônios ovarianos? Que são os sexuais femininos. Estrógeno, também chamado de estradiol, e progesterona ou pregnolona. Beleza? Então vamos lá. Estou olhando aí na imagem, você está vendo que dentro do ovário tem vários folículos. Então o ovócito primário está dentro dessa massa de célula chamada de folículo de Grefg. Olha que estão bem miudinhos. Folículo de Grefg está lá o ovócito primário, que ele já se formou desde que a mulher estava dentro da mãe dela, se formando. Então, quando chega início do ciclo da menstruação, então a hipófise da mulher produz hormônios gonadotróficos, que é o FSH e o LH. O FSH em grande quantidade vai estimular o desenvolvimento do folículo de Grefg. Você vai crescer. E ao mesmo tempo, lá na camada interna do útero, o endométrio começa a se romper, sofrer isquemia e o sangramento. Então começa a ser aquele fluxo de sangue que vai eliminar também aquele óvulo que foi liberado na menstruação anterior e vai eliminando na regra. Então ele vai, tipo assim, vai o quê? Ele vai renovar esse útero, eliminar o tecido antigo. Então aquela grosminha preta que sai junto com o sangue é justamente pedaço do tecido do endométrio. Beleza? Então tecido eliminado, folículo de Grefg ou primordial desenvolvido. Então vai haver uma retroalimentação, ou seja, um feedback. Então o FSH, a taxa de FSH e LH lá para os hipófise vai diminuir e a própria massa do folículo vai produzir o estrógeno, o hormônio ovariano. Então o estrógeno, iniciando agora a fase estrogênica ou proliferativa, agora esse estrógeno vai agir lá no útero, ou seja, agora vai renovar esse útero. Então as células do endométrio vai se proliferar de volta, ou seja, para preparar o útero para receber o bebê. Então vai ser proliferação, por isso que é fase proliferativa, proliferação endométrio. Então esse pico de estrógeno no sangue vai ter de novo uma retroalimentação, agora o feedback positivo, e vai estimular a hipófise a produzir maior quantidade de LH. Esse LH vai agir no folículo desenvolvido e vai estimular o rompimento dele. Esse rompimento que vai liberar agora o ovócito secundário, que já iniciou a primeira meiose, ovócito secundário, e caracterizando a ovulação. Então, o que é ovulação? É o rompimento do folículo e a liberação desse ovócito secundário, porque é como se chama o gameto feminino nesse início. Ele só vai terminar de se formar se ocorrer fecundação e transformar no óvulo, que
que o óvulo, na verdade, já é fecundado pelo espermatozoide. Então, essa ovulação vai ocorrer na metade do ciclo, ou seja, o ciclo dura 28, então a ovulação vai ocorrer no 14º dia de ciclo, no 14º dia. Então é aí, esse óvulo secundário vai esperar lá na tuba uterina, esperar ser fecundado. Então aí inicia o período fértil da mulher. Então é nesse período que aumenta a temperatura em meio grau, que é o climatério. Por isso que a mulher, quando está... É nesse período que ela sente aquele desejo, aquela vontade por sexo. Então ela também fica até mais atrativa, os hormônios fica atrativo para os homens também. Então, se ela manter a relação nesse dia da ovulação, ela tem maior chance de engravidar. E o período fértil dela vai ser justamente 3 dias antes da ovulação, 3 dias depois. Aí, claro, se esse óvulo secundário que foi liberado não for fecundado, né, ele foi liberado lá. Então, lembra aquela massa de célula que ficou, que é o folículo, ele vai se transformar em corpo amarelo, e o que vai acontecer? Ele vai produzir a progesterona. Essa progesterona, ela vai manter o útero desenvolvido sem haver a descamação. E ao mesmo tempo a progesterona vai desenvolver as glândulas mamárias, por isso que tem um período lá do ciclo menstrual que a mulher fica com os seios doloridos. É devido à progesterona. E vamos lá. Então, não ocorreu fecundação desse óvulo secundário, o que vai acontecer? A taxa de progesterona vai diminuir, o corpo amarelo, o corpo lúteo, vai sofrer uma cicatrização, vai regredir, e o hipótese vai produzir de novo os hormônios gonadotróficos, FSH e LH. E o útero vai começar a sofrer isquemia, iniciando a última fase, que é a pré-menstrual. E voltando tudo de novo o ciclo. Beleza? E se ocorrer fecundação, Carvalhão? Aí o que vai acontecer? Essa fecundação ocorreu lá na tuba uterina. As primeiras divisões lá do zigoto, a célula ovo, corre na tuba. E os cílios vão empurrando. Na fase de mórula, que é o maciço celular, chega ao útero e com 7 dias, ou seja, uma semana, ocorre a implantação, que é a anidação. E a produção do HCG. O que é HCG, Carvalhão? É justamente a gonadotrofina coriônica, que é o hormônio da gravidez, que nesse período já é detectado no sangue e na urina pelos testes de gravidez. Beleza? E ao mesmo tempo, aí quando há o parto, o que vai acontecer? Para ocorrer as contrações uterinas, o que vai acontecer? O hormônio ocitocina vai começar a contrair toda essa musculatura do útero, que é justamente o maior dor que o ser humano pode sentir. E o osso do púbis, se ela tiver passagem, vai se contrair, vai se dilatar, perdão, e a passagem do bebê. E as glândulas mamárias, pelo estímulo do bebê, que vai fazer a sucção do mamilo, a ocitocina estimula a glândula mamária, a ocitocina estimula a própria neurohipófise a produzir o hormônio da lactação, que é a prolactina, e estimula a produção do leite. Tá? Então, o hormônio da produção do leite é a prolactina. Então, quanto mais o bebê faz o estímulo mecânico, faz a sucção do mamilo, mais ela vai produzir o leite materno. E esse primeiro leite que sai é chamado de colostro, que é rico em anticorpos. Beleza? Então, como é chamado a primeira menstruação da mulher? Menarca. Ocorre por volta dos 13 anos. Mas pode vir antes, pode vir depois. E a última menstruação, que é caracterizada pela queima dos ovários, ou seja, esgota os óvulos que vão ser ovulado, liberado, é chamado de menopausa, que ocorre por volta dos 50 anos. Então, se a mulher menstruar mais cedo, ela vai entrar em menopausa mais cedo, que é onde vai cessar todos os hormônios dela de uma vez só. É por isso que ela tem que fazer muitas vezes reposição hormonal.
Beleza? Por aqui foi a nossa aula de hoje, onde nós falamos sobre sistema reprodutor feminino e menstruação. Espero que vocês gostaram da aula. Beleza, galera? Amo vocês. Coloquem no comentário que vocês gostaram. Dúvidas, coloquem lá. Para vocês, um Cezão de Carvalhão e um beijo no seu coração.